a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei, a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, Deus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos, Deus, consagramos todo o nosso ser. Levante as mãos para Ele, coroamos. Diga, Igreja de Jesus, coroamos a Ti, ó Rei, a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, Deus. Adoramos e nos rendemos, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser. Levante as mãos para Ele. Oh, é tempo de consagrar a sua vida a Deus agora. É tempo de derramar o seu coração no altar de Deus, no altar do Senhor. E se você veio para adorar a Deus, e se você veio para entregar a sua vida a Ele, querido, levanta a tua voz comigo, pois Ele está à procura de verdadeiros adoradores, homens e mulheres, jovens que o adorem em espírito e em verdade. Então ora, vem Senhor Jesus, vem Espírito de Deus, vem no meio deste povo, Senhor, vem no meio dessa congregação. Batiza, Deus, renova a tua noiva, Senhor, revigora aquele que está cansado, aquele que anda abatido, enfraquecido, entristecido, que anda debaixo de luta, de pressão, de angústia, de aperto na alma. Levanta ele hoje, Espírito Santo, levanta ela hoje, Espírito de Deus. Vem sobre nós nesse lugar, vem sobre nós nesse lugar. Levante as mãos e declare mais uma vez: coroamos a Ti, ó Rei, a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser, consagramos todo o nosso ser a Ti, Jesus. Consagramos todo o nosso. Diga uma última vez: consagramos, Jesus, a Ti. Consagramos todo nosso. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, igreja. Oh, glória! Aleluia! Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Vamos sentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Espero te encontrar bem aqui nessa noite, mas a gente sempre tem dito aqui nesse lugar que se não estiver bem, como é que é mesmo? Vai ficar. Você decidiu estar no lugar certo, na hora certa. Eu penso que isso já faz uma diferença enorme na sua vida, na minha, na nossa. E esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Eu espero que com o coração aberto você receba a palavra do Senhor. Aqueles que estão aqui presentes na igreja, aqueles que estão acompanhando em casa também, é noite de bênção, é noite de vitória. E eu tenho aqui para vocês, queridos, uma palavra que eu considero oportuna. Pelo menos na minha visão, eu consigo diferenciar uma palavra oportuna de qualquer outra, e gosto muito quando a palavra é oportuna. O que eu quero dizer com palavra oportuna? É aquela que você ouve quando precisava ouvir,
É aquela que você recebe quando você precisava receber. Ela pode ser uma palavra simples, irmão, pode ser uma frase decorada, pode ser um Deus está com você, e você já ouviu isso 1 milhão de vezes, mas naquele dia você precisava ouvir aquilo. Pode ser um Salmo 23 que é decoradíssimo, todo mundo conhece, o Senhor é o meu pastor. Como é que é o resto, pessoal? Nada me faltará. Você já tem decorado, já conhece o texto, mas naquele dia, naquele momento, era a palavra que você precisava ouvir. Irmãos, quando a palavra é oportuna, quando ela chega no momento certo, quando ela fala no tempo certo, ela nos visita na hora que ela precisava daquela palavra, ela muda a nossa sorte, ela transforma a nossa vida. Eu espero que essa palavra venha em momento oportuno para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos para a palavra de Deus. Abra a sua palavra de Deus, a sua Bíblia Sagrada, na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 13, no Novo Testamento. Eu estou espremendo esse texto hoje aqui, e tenho no meu coração paz em relação a isso. Eu creio, repito, essa palavra, ela te abençoa, claro, que se você der essa chance, se você recebê-la com o coração aberto, isso é muito importante. Jesus fala sobre essa diferença no terreno, deixa eu fazer o gesto aqui, ó, essa diferença no terreno onde a semente cai. Quando Jesus cita, por exemplo, a parábola do semeador em Mateus 13, o problema não está na semente, que é a mesma, mas o problema está no lugar onde ela cai, onde ela é semeada. A Bíblia diz, Jesus contando essa história, que o semeador saiu, a ideia que dá é que ele está com um saco de semente nas costas, ele pega uma leva de semente, quando ele joga à beira do caminho, nem nasceu. As aves do céu vieram comer a semente, ela nem deu fruto, olha que triste. Mas o semeador não desistiu, jogou a próxima leva de semente e caiu na beira, no meio das pedras, terreno pedregoso. Esse texto diz que ela até chegou de brotar, mas não nasceu, porque quando o sol caiu, saiu, ela não tinha raiz, queimou e acabou não dando fruto também. Mas o semeador não desistiu, ele pega uma terceira leva de semente e joga, cai entre os espinhos que crescem, sufocam a semente e ela não produz. Mas o semeador não desiste, ele pega uma quarta leva de semente e joga novamente, e o texto diz que cai em boa terra. Olha o detalhe, ali ela nasce, ali ela cresce, ali ela dá fruto. Você pode dizer glória a Deus por isso? Jesus termina a história dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Gente, eu lembro quando eu comecei, eu pegava essa história do semeador, eu preguei tudo errado, irmão, que Deus me perdoe, e os irmãos daquela época também. Eu falava assim, irmãos, existem 4 tipos de semente. Já está tudo errado já. A semente é uma só, irmãos, é essa aqui. Diferentes são os corações onde a semente é plantada. Eu oro a Deus, irmão, para que o Senhor encontre hoje aqui boa terra. É triste quando um culto é desperdiçado. É muito ruim quando uma ministração é jogada fora, na lata do lixo. Então olha, que você abrace essa semente, mas que você agarre ela, a que você faça um compromisso com Deus. Deus, esse culto não vai ser desperdiçado na minha vida, não pode ser mais uma mensagem de tantas outras. Essa semente vai encontrar terra fértil aqui, Jesus, arada. O salmista disse, preparado está o meu coração. A minha oração é que o seu esteja também. A semente encontre lugar aí, ela possa germinar, nascer e dar frutos na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá comigo então, gente. Romanos capítulo 13, o versículo é o 7 e o 8 para começar. Versículo 7 e 8 para começar. Diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. Eu penso que temor aqui é respeito. E a quem honra, honra. Eu vou ler o versículo 8 para a ideia ficar completa. Eu penso até que o 8 é mais conhecido que o 7. O 8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu
a lei. Amém? O texto está dizendo que nós não podemos dever nada para ninguém a não ser o amor. Eu entendo que, por mais que você ame alguém, você sempre estará em débito na questão do amor. Você sempre tem que amar, você sempre tem que se importar mais, você sempre tem que estar estendendo a sua mão, porque Deus nos amou, a Bíblia diz, de tal maneira que deu o próprio Filho por nós. Mas a ideia do texto é que nós não podemos ficar devendo nada para ninguém. E o texto dá até alguns exemplos de tributo, de imposto, de temor, de respeito, de honra. A gente não tem tempo para ver tudo, mas, por exemplo, honra. Você sabe qual que é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia? Você já ouviu falar disso, né? Qual que é o primeiro mandamento com promessa? Honra pai e mãe. Vou repetir, honrar, essa é a palavra. Pai e mãe. Qual é a promessa? Para você viver bem muito tempo sobre a face da terra. Quer morrer cedo? Quer bater as botas rápido? É só desonrar pai e mãe. Existe um débito de honra com pais. A Bíblia não diz, se o seu pai for crente, honra ele. Se a sua mãe for convertida, honre ela. Não é isso que está escrito. Basta você ser um filho, uma filha, basta você ter um pai, uma mãe, e você já está em débito. Você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. E essa questão de honra, irmão, um dia o Espírito Santo vai nos dar um culto só para isso. Porque se você ler Malaquias capítulo 1, Deus faz um desabafo e diz, se eu sou o Senhor, cadê o meu temor? Se eu sou pai, se eu sou Deus, onde está a minha honra? Quando você vai para o Novo Testamento, você vê Jesus pregando na terra dele. Quando ele chega na terra dele para pregar, a turma não recebe ele bem, porque viu ele crescer ali. O comentário era, agora está dizendo que desceu do céu, filho de Maria, filho do Zé da carpintaria da esquina, está dizendo que é filho de Deus, está dizendo que desceu do céu, a família dele está toda aqui. Quer dizer, ficaram incrédulos com Jesus, não receberam Jesus como ele deveria ser recebido. E a palavra que sai da boca de Jesus, a frase que ele libera é muito forte. Jesus diz, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra. O que faltou? Jesus sentiu falta? Honra. E aí o próximo versículo me assusta. O texto diz que ele não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos. Olha só, ele não pôde. É forte você falar que Deus não pode, que Jesus não pode, mas por conta da incredulidade que ele encontrou naquele lugar, o texto diz, a vontade de Deus, pelo menos para mim isso é muito claro, é sempre realizar obras maravilhosas na nossa vida, mas a falta da honra é um problema muito grave. Eu já preguei em algumas igrejas onde você vê que o Senhor não tem sido honrado, as autoridades não são honradas, e quando falta a honra, os céus ficam completamente bloqueados. Falta de honra é um problema gravíssimo, que impede obras maravilhosas de Deus na nossa vida. Por favor, não deva nada para ninguém, nem honra. Amém? Vocês estão me olhando estranho, irmão? Boa noite, tudo bem com vocês? Então repete assim comigo, eu não posso. Levanta assim, uns 10% o volume da tua voz, porque a máscara atrapalha, né? Então vamos tentar de novo, diga, eu não posso ficar devendo nada para ninguém. Diga comigo, nem honra, nem dinheiro. Abra os olhos assim, olha para o pastor e diga, nem dinheiro. Só mais uma vez para eu acreditar em você, nem dinheiro. Tá, então larga tudo e olha aqui um minuto para mim, vamos falar um pouquinho de dinheiro. Eu creio que essa mensagem de hoje ela é oportuna, porque nós estamos passando um tempo difícil. Um tempo de dificuldade, isso é inegável. Por mais que a gente acredite em Deus, e pelo amor de Deus, nós somos uma igreja de fé, nós somos um povo que crê no sobrenatural do Senhor, vai falando amém, para animar o pastor. Nós somos um povo que crê no sobrenatural de Deus, nós acreditamos que Deus trabalha, que Deus opera, que Deus responde, que Deus prospera, amém ou não amém? Deus faz milagre, nós acreditamos em tudo isso. Mesmo assim nós não podemos fechar os olhos para uma realidade que nós estamos passando. Muitas pessoas têm enfrentado um tempo de dificuldade assim sem precedentes, um tempo de guerra. Foi até domingo passado que nós
ministramos aqui sobre como se comportar num tempo de guerra. Tempo de paz, tempo de guerra. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, tem tempo para tudo, e a gente tem que identificar o tempo pelo qual a gente tem passado. E me parece que a gente está um pouco distante de ser um tempo de paz. Nós estamos vivendo um tempo de adversidade. Então, quando a gente tem esse discernimento, a gente tem que viver de acordo com o nosso tempo, de acordo com o tempo que a gente tem enfrentado. A gente falou sobre isso um pouco semana passada. Por isso que eu penso que a mensagem de hoje é oportuna, porque não é vontade de Deus que você deva nada para ninguém, inclusive dinheiro. Depois que a gente tem um encontro com Jesus, e vou fazer uma pesquisa de campo rápido aqui para quem está na igreja, quem aqui teve um encontro com Jesus, entregou a vida para Jesus e hoje é crente, é de Jesus, é cristão? Levanta a mão assim, dá uma balangada e fala, eu. Pronto, está cheio de crente aqui na igreja hoje. Antes disso ter acontecido, a gente vivia de qualquer maneira, não era, gente? A gente, por exemplo, a gente não ligava para o comportamento, era uma questão de educação, de berço, de casa, de princípios que os pais nos ensinaram, mas assim, a gente não tinha Bíblia como regra de vida. Então eu sei, talvez tenham até aqui pessoas na igreja ou acompanhando a gente em casa, que quando tinha uma dívida, por exemplo, não era, ai meu Deus, estou devendo, misericórdia, não posso, estou nem aí. Só que isso muda quando a gente tem um encontro com Deus, porque o Espírito Santo passa a morar dentro da gente. Fala amém, irmãos. O Espírito Santo, irmãos, é Deus, e Ele funciona dentre tantas coisas como um alerta. E quando a gente não é perfeito, a gente erra. E quando a gente erra, a gente pisa torto, a gente tem um comportamento esquisito, o Espírito de Deus faz assim no nosso coração, e a gente fica mal. Eu estou falando com quem é convertido, porque quem não teve a vida transformada, não estou nem, errei, está nem aí, não percebe. Mas quem tem o Espírito Santo dentro dele, e ele toma um comportamento errado, ele libera uma frase estranha, ele toma uma atitude esquisita, que desagrada ao Senhor, o Espírito Santo aperta o coração dele, ele fica triste. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, fala no Novo Testamento sobre a tristeza que opera o arrependimento. Não é uma tristeza ruim, é uma tristeza que você diz, não devia ter respondido assim para ele, não devia ter falado assim com ela, não devia ter tomado essa atitude, entristeci o Senhor. E essa tristeza é um sinal de que a gente saiu do trilho, e ela é um toque do Espírito Santo, um alerta dizendo, William, volta, voltando para os trilhos do Evangelho. Graças a Deus pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém ou não amém, irmãos? Ele é um alerta que nos traz de volta para o Evangelho e diz, Deus, eu vou pedir perdão, vou consertar isso, não devia ter falado assim com você, me perdoe, estava nervoso, minha cabeça estava quente, eu não devia ter agido assim. E aí a gente vai e conserta, e se humilha, e pede perdão, e arruma um erro, um pecado, um problema que o Espírito Santo denuncia. O Espírito Santo faz isso também, eu creio, no assunto de vida financeira. Eu creio que quando a gente sai da linha, o Espírito Santo também trabalha nessa área. Quando a gente está em débito com alguém, o Espírito Santo aperta o coração, olha, você já não é mais a mesma pessoa. Eu sei que as coisas podem sair do eixo, mas olha, dá uma satisfação. Fala para a pessoa, olha fulano, eu não tenho agora, mas eu vou acertar esse negócio, eu tenho um compromisso contigo, as coisas saíram do trilho, as coisas estão esquisitas, estou passando por um tempo de adversidade, mas eu não esqueci daquele compromisso não, eu não esqueci daquele compromisso que eu fiz não, daquela dívida, daquele negócio que a gente vai acertar. Esse negócio de fugir, de se esconder, de mentir, de enganar, não é coisa de crente. A gente tem o Espírito Santo dentro de nós, e o texto ainda continua sendo o mesmo, a ninguém devais coisa alguma. Agora, por favor, não me olhe assim, vamos trazer um equilíbrio para hoje. Mesmo entendendo isso, eu entendo que às vezes as coisas podem sair do controle, não depende da gente. Fala amém. Às vezes não é uma questão de mau caráter nosso, não é uma questão de maldade. Se a gente é do bem, se a gente é de Jesus, teve a vida transformada, eu não acredito que você vai acordar de manhã pensando,
deixa eu ver quem é que eu vou passar para trás hoje. Não, você é de Jesus, você não faz isso. Você não vai acordar um dia dizendo assim: rapaz, estou afim hoje de tomar uma decisão ruim para quebrar a cara mesmo, destruir minha vida financeira, arrebentar tudo que eu tenho. Não, a gente não faz isso. Mas mesmo cheio de boas intenções, nós erramos ou não erramos? E às vezes a gente toma decisões das quais a gente se arrepende, também financeiramente. Às vezes a gente está contando que um dinheiro vai entrar, e, puxa vida, somos demitidos, e aí? As coisas saem do trilho, ainda mais numa fase, por isso que eu disse que a palavra é oportuna, porque a gente está vivendo um tempo sem precedente, as coisas saíram do lugar. E eu que atendo as pessoas, a gente volta e meia recebe pedidos de oração, eu não posso fechar os olhos para isso. Vivemos um tempo em que muitas famílias têm enfrentado problemas e lutas e adversidades. Pessoas que são do bem, pessoas que são de Deus, mas estão enfrentando um problema financeiro, um problema de adversidade. Por isso nasce a mensagem de hoje. O tema de hoje é esse que está aqui no telão. Vamos colocar o tema de hoje aqui? O tema de hoje é: como viver um milagre nas finanças, na vida financeira. Vamos repetir qual é o tema da mensagem de hoje? Como viver um milagre nas finanças. Olha para mim. Se você está aqui e ou você está me assistindo em casa e você diz assim: pastor William, graças a Deus eu estou igual o tio Patinhas, eu estou nadando no dinheiro. Depois de terminar o culto, você até me dá um abraço para passar essa unção. E a mensagem não é para você. Você grava, você anota, depois você prega para alguém. Mas se você diz assim: pastor, estou na guerra. E ainda mais do que isso, pastor, eu preciso de um milagre, eu não sei como é que vai ser esse mês. Se você está nesse nível, então, querido, esse culto inteiro é para você. Queria que você considerasse essa palavra, porque eu creio num Deus que pode mudar uma reunião inteira só para abençoar uma pessoa. Amém? Creio sim, creio num Deus que pode te dar uma palavra no meio de 100, no meio de 200, no meio de 500, Deus pode olhar para você e dizer assim: olha, eu preciso tratar com você, eu preciso levantar você. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma história que é muito curtinha, 4 versículos só, está lá em Mateus 17, vamos dar uma olhada? Vamos lá? Trouxe aí a sua palavra de Deus. Mesmo tendo aqui telão, vocês sabem, já me conhecem aqui na igreja, eu gosto muito de tecnologia, mas por favor, tenha um costume de ter a sua Bíblia, né, de conferir, não vai acreditando em tudo que a gente vai falando, confere aí, na sua Bíblia, na sua palavra de Deus. Mateus capítulo 17, o versículo é o 24, nós vamos combinar o seguinte, vai ser desse jeito, eu vou ler os 4 versículos, que a história é só essa aqui, é curtinha, a mensagem está dentro dela, e aí nós vamos primeiro aprender algumas coisas da historinha, depois que a gente ficar craque na historinha, eu prego, aí da historinha, nós vamos tirar aqui 3 princípios, o que eu disse, irmãos? Quantos? 3 princípios. Se você, por exemplo, estiver aqui hoje, pastor, minha cabeça não guarda muita coisa, meu HD está cheio, o pendrive está lotado, só grava, pastor, coisa pouca só, então você vai gravar os 3 princípios daqui a pouco, que a mensagem é essa. Então a gente vai dar uma passeada no texto, entender um pouco a história. Por que eu chamo de princípio? Porque eu entendo que regra pode mudar, mas princípio não muda. Princípio válido na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na época de Jesus, se é princípio, está de pé e funciona hoje. Claro que nós vamos trazer as adaptações para a nossa realidade, para a nossa cultura, mas se você sair daqui com uma decisão, e aí eu não posso te obrigar, mas se você sair daqui com uma decisão no coração, de viver estes 3 princípios, eu acredito numa semana já diferente para você,
numa semana diferente. Eu não vou mentir para você, nós não podemos obrigar Deus a fazer, eu não sou dessa linha. Não, você vai ver, Deus, Ele é obrigado. Não, eu não sou dessa linha, mas eu creio que existem princípios que podem mover o coração de Deus, e se você abraçar isso, se você crer nisso, se você praticar isso, você vai estar vivendo princípios bíblicos que vão atrair o favor, o milagre de Deus para a sua vida. Nisso eu acredito. Amém? Vamos dar uma lida nessa história então. Primeiro vamos ter um contato com a historinha. Ela é curtinha. Mateus 17, versículo 24. Diz assim: sua Bíblia tem título ou subtítulo em cima do 24? O que está escrito aí no 24, em cima? Jesus paga o tributo. Esse é o tema do texto da historinha que a gente vai ler. Vamos ler? 24. E chegando eles a Cafarnaum, tem versão que traz Capernaum, é a mesma cidade, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraquimas. Vamos parar um pouquinho aqui. O que é esse negócio? Didraquima. Esse era o nome do imposto do templo, estabelecido no Antigo Testamento por Moisés. O nome didraquima significa 2 dracmas, por isso didraquima. E por que é interessante saber disso? Porque uma dracma, em regra, você vai encontrar divergência de opinião, mas em regra, representava um dia inteiro de trabalho de um trabalhador comum. Então, se uma dracma era um dia de serviço, de salário, uma didraquima eram 2 dracmas, 2 dias de trabalho. O imposto do templo era uma didraquima, correspondia a 2 dias de serviço de um trabalhador comum. Amém? Tendo isso em mente, vamos ler de novo, ó. Chegando a eles em Cafarnaum ou Capernaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraqumas e disseram: o vosso mestre não paga as didraqumas, o imposto do templo? Irmão, você já foi cobrado financeiramente? Gente, só tem anjo aqui, gente. Que coisa linda essas asas, né? Irmão, pior do que você ser cobrado diretamente é alguém mandar o recado através de uma pessoa que você conhece, parente, então misericórdia, é uma vergonha. Então, estão cobrando Jesus através de Pedro. Então, os cobradores vêm até Pedro e diz: o mestre de vocês não paga as contas, não? Não, em que conta? O imposto do templo, as didraqumas, o mestre de vocês não paga, não vai pagar, não? Qual que é a resposta do Pedro? Sim, paga, claro que paga. Ele nem falou com Jesus. Mas eita discípulo bom, irmão. É aquele que protege, está vendo? Não, claro que paga, aí deve ter um mal entendido aí. Ele anda direitinho, conheço ele, eu caminho com ele, gente boa, gente honesta, deve ter alguma coisa errada aí, deve ter algum equívoco aí, porque meu mestre é um bom pagador sim, paga sim, vou lá falar com ele. Lá vai o Pedro falar com Jesus, e entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? Que te parece, Pedro? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Pedro responde: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Os filhos não precisariam pagar. Vamos traduzir isso aqui, essa conversa? Irmão, Jesus é fantástico. O Pedro vem com o coração na mão cobrar Jesus. Irmão, não sei, não me parece uma tarefa agradável cobrar uma pessoa, principalmente Jesus. Você vai falar para Jesus que Jesus está devendo? Não sei, não me parece uma boa tarefa. Não é uma tarefa que eu gostaria de receber. Lá vai o Pedro. Pedro entra no ambiente onde Jesus está, coração na mão. Pedro não abre a boca, não fala nada.
Jesus se antecipa e Jesus pergunta: ô Pedro, o que é que te parece, Pedro? De quem é que cobra os impostos, os tributos? Quem é que deveria pagar, os filhos ou os alheios? Pedro: os alheios, né? Nós somos filhos. Logo então nós não precisaríamos pagar, né, Pedro? Nós somos filhos. Do que Jesus está falando? Olha aqui um minutinho para mim. Jesus está falando, questionando a legitimidade da cobrança. Deixa eu te explicar isso. É como se Jesus estivesse dizendo: se a gente quisesse brigar para não pagar, a gente podia. Porque na minha visão, eu acho que nós não precisaríamos pagar isso. Mas no próximo versículo, o que Jesus diz? A primeira frase: mas, para que os não escandalizemos, nós vamos pagar. Qual é a ideia que Jesus está passando aqui para o Pedro? Se a gente quisesse arrumar confusão e não pagar, daria, hein? Daria para pôr esse negócio na justiça. Daria para pleitear esse negócio. Daria confusão aí, Pedro. Porque eu entendo que a gente não precisa pagar isso não. Mas, para a gente não escandalizar ninguém, vamos pagar esse negócio aí. Qual é a lição? Tem atitude depois de convertido que a gente tem que ter para não trazer escândalo para os outros. Eu acho que eu vejo alguns comportamentos de alguns crentes que me parece que às vezes a dívida fica mais cara do que propriamente o dinheiro que você está devendo. Você entendeu o que eu estou falando? A pessoa está com um probleminha, puxa vida, sei lá, na mercearia, vamos falar de dinheiro mesmo. Não, eu vou lá, o que é isso? Aí o crente vai lá, faz um barraco e tal, consegue não pagar. Mas isso vai ficar bem mais caro para você. Porque o Evangelho, irmãos, no Evangelho é importantíssimo que você pense no outro. Se tem uma coisa que desagrada ao Senhor, é você escandalizar alguém. Isso é um problema grave. Jesus chega a dizer que se escandalizássemos um destes pequeninos, era melhor amarrar uma pedra no pescoço e se atirar no mar. Isso me parece sério. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai entrar num debate no Novo Testamento sobre comer carne, não comer carne, pode não comer carne. Ele chega à conclusão: você tem fé? Tenha para ti mesmo. E a ideia bem resumida dessa história é que, bom, se você tem as suas convicções, tenhas para você. Mas se você está com alguém que pode ficar escandalizado com um comportamento seu, ainda que você entenda que não tem nada a ver, evite, só por causa dele. Você pode falar amém? Jesus está na porta do sepulcro em João 18, Lázaro está morto, tem 4 dias. Jesus vai fazer uma oração muito interessante. Você já reparou? Jesus começa uma oração e diz: Pai, obrigado que o Senhor me enviou, e eu digo isso porque o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, Deus, mas estou falando isso aqui para que eles vejam que o Senhor me enviou. Lázaro agora vem. Ele faz uma oração para inglês ver. Por quê? Por favor, pelo amor de Deus, entenda com todo temor. Existe um comportamento que a gente tem que ter para não escandalizar ninguém. Jesus tinha essa preocupação, eu penso que você tem que ter também. Pensar no próximo. Então Jesus diz: a gente podia discutir a cobrança desse tributo. A gente não precisava pagar, Pedro. Mas para a gente não arrumar confusão, não escandalizar ninguém, vai lá, vai pescar, pega essa moeda. Não é assim que ele diz? Como é que termina essa história aqui no versículo 20? Olha lá, dos alheios. Então os filhos estão livres. Aí vem o 27, né? Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Outra moeda aqui na história, uma moeda grega. Um estáter valia 2 dracmas, 4 dracmas. Um estáter dava para pagar o de Jesus e o de Pedro. Exatamente o que vai acontecer: tira um estáter da boca do peixe, toma-o, dá por mim
e por ti. Está resolvido o problema. Olhando para a minha igreja do CPA 4, quem entendeu a historinha? Levanta a mão, dá uma balangada, diga eu. Pronto, nós estamos craque agora no texto de Jesus paga o tributo. Agora eu vou pregar. Fique em paz, daqui para meia-noite a gente vai embora. Não tenta. Estou brincando, vai ser breve, mas eu queria que você gravasse isso, porque para mim é a parte mais importante agora. Eu disse a vocês que daria a vocês, dentro desse texto, 3 princípios. Nós vamos tirar daqui 3 lições, dentre tantas que o Espírito Santo pode te dar. Mas eu tenho ordem do Espírito Santo para plantar esses 3 princípios no seu coração hoje. Você precisa sair daqui com eles muito claros no seu coração. Você está diante de um desafio, seja ele financeiro ou qualquer outro. Você está apertado e não tem com o que pagar. Você está precisando viver um milagre nessa importante área da sua vida. Número 1, se você gosta de anotar, anote isso. Primeiro princípio: fale com Jesus. Vamos repetir? Fale com Jesus. Agora só vocês. Se você precisa de um milagre, você precisa falar com Jesus. Se você olhar para o texto, o versículo é o 24, vamos dar uma olhada de novo. Eles chegam em Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: o mestre de vocês não paga não as didracmas? Ele disse: sim, paga sim. E aí o que o Pedro foi fazer? Quando cobrado, eu creio que ele não tinha como pagar. Eu acredito, pelo que eu vejo no texto, que se o Pedro tivesse esse dinheiro, essa moeda no bolso, na hora que a turma chegasse: como é que é? O mestre de vocês não paga esse negócio não? Que isso? Quanto é que é? É a didracma. Toma aqui as 2 dracmas, está aqui. Ou então toma um estátua, já está valendo o meio dele, está pago. Que isso, falar que meu mestre não paga? Claro que paga, já teria pago. Não pagou por quê? Porque ele não tinha. Igual muito crente. Ô pastor, eu não sou do mal não, pastor. Eu não acordei querendo passar a perna nos outros não, pastor. Eu só não paguei, e não paguei ainda, e estou preocupado. Eu quero pagar, não paguei ainda, por quê? Eu não tenho. Eu não tenho. Se eu tivesse, eu já teria resolvido essa pendência minha. Já teria resolvido esse problema meu, mas eu não tenho. Então, se você está sendo cobrado e não tem com o que pagar, o que você tem que fazer? Qual que é o primeiro princípio? Você tem que falar com Deus. Porque quem faz milagre é Deus, é Jesus. Irmãos, por favor, não vai me entender errado, mas eu vou me arriscar mesmo assim. Olha, eu não acredito que é só isso que vai resolver. Você ficar na igreja, Jesus, 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 Jesus. Eu creio em milagre. Eu creio em maravilhas. Eu creio que Deus faz coisas tremendas. Mas eu não tenho essa fé que alguns têm, sabe? Que vão ficar tranquilos em casa, só orando, e vai estacionar um carro forte. Aí vai abrir o carro forte. Aí vai descer aquela turma de colete, e você só vai dizendo assim: aleluia, descarrega aqui, irmão, na sala. Irmão, eu creio no sobrenatural de Deus, mas eu não tenho esse nível de fé. Mas eu acredito que todo milagre começa quando a gente vai falar com Jesus. Porque quem dá a direção é Ele. Quem vai dizer o que é que você precisa fazer é Ele. Agora, olha o que eu não entendo. Eu não entendo. Eu, pastor William, não entendo. Eu não entendo uma pessoa que é de Deus, é de Jesus, entregou a vida para Jesus. Você já fez as contas, você sabe, humanamente falando, não vai dar. Humanamente falando, você sabe que não vai dar. E você já perde o sono, já não dorme direito, já acorda de madrugada, rola para lá e rola para cá, e não fala com Jesus sobre isso. Eu não entendo. Você está precisando de um milagre, pode ser qualquer área da sua vida. Tem gente que é capaz de ficar madrugada sem sono, na frente da televisão, e não fala com Jesus.
e não dobra o joelho e diz: Jesus, eu não sei o que fazer, eu preciso de ajuda, eu não tenho, essa semana eu não sei, minha empresa está para falir, como é que eu vou pagar os meus empregados, como é que eu vou acertar essa conta, vai cortar, meu Deus, eu preciso de ajuda. E a Bíblia diz que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, mas você tem que ir falar com Ele. Pedro não tinha, ele foi cobrado, ele disse: e aí, não vai pagar não, o mestre de vocês não paga? Você paga sim, vou lá falar com ele, vou falar com quem pode resolver o problema, eu vou falar com quem pode fazer um milagre, eu vou falar com quem pode mudar esse quadro. Lá vai o Pedro falar com Jesus. Amém ou não amém? Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Falar com Jesus, essa é a primeira coisa. Anote aí, número 2, a gente já vai orar daqui a pouco. Coloca o número 2 aí que vocês leem para mim, que fica mais leve para o pastor. Lê aí o número 2. Lê mais alto. Pronto, ajuda o pastor a pregar. Vai trabalhar. Que isso, pastor? Você está ofendendo a gente? Não, é o que Jesus falou para o Pedro. Vamos dar uma olhada no texto? Olha o que ele foi lá falar com Jesus. Jesus, ó, estou precisando, não sei como é que vai ser não. 27, vamos ler o 27. Mas, para que os não escandalizemos, sublinha essa frase aí, ó. Vai ao mar e lança o anzol. O que o Pedro fazia da vida dele? Qual era a profissão, o ofício dele? Pescador. Era o que ele sabia fazer. Olha aqui na bolita dos meus olhos. O que você sabe fazer? E pelo amor de Deus, não vira para mim: pastor, não sei fazer nada. Para com esse complexo. A gente vê demais essa coisa dentro da igreja. Poxa, você sabe cozinhar, você sabe fazer um bolo. Ora, eu tenho aprendido, irmãos, que o milagre em regra começa com o que você já tem. Se você for no Antigo Testamento, você vai ver uma mulher passando por um problema, uma crise. O marido dela morre e ela fica viúva com 2 filhos para criar, e o marido deixa uma dívida. Vocês lembram dessa história? O credor vem, cobrador, pagar, cadê? Quero receber. Ela é cobrada, ela não tem com que pagar. O cobrador diz: vou levar os seus filhos como parte do pagamento da dívida. Pelo amor de Deus, irmão, que isso, que história é essa? A mulher, mãe, já perdeu o marido, morreu, agora levar os meus filhos para pagar a conta que o meu marido deixou. Ela foi falar com o profeta. Profeta, me ajuda, não sei o que eu vou fazer. O profeta Eliseu, o profeta: não, eu vou fazer para você. O que você tem em casa? Me declara. Olha o que essa mulher diz: tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Então tem. Mas é uma síndrome, sabe, que a gente tem de diminuir o que é nosso e aumentar o que é dos outros. Não tem nada não, mas se eu tivesse o dom que o fulano tem. Mas você tem os seus dons, você tem o seu azeite, a sua unção, o seu talento, a sua habilidade. O que você sabe fazer? Poxa vida, às vezes você faz uma comida, todo mundo elogia. Você nunca pensou em fazer uma marmita? Às vezes você faz um laço, você tem uma habilidade para decoração. Você, tudo é festa que vai, todo mundo pede: fulano, você pode decorar para mim? Porque você põe a mão, o negócio fica tinino. Aí quando alguém pergunta: e aí, que você sabe? Não sei fazer nada, não tem informação nenhuma. Cabecinha. Declara, diz o profeta, o que você tem em casa? Não tem nada não, uma botija de azeite. Mas você só precisa disso. Você pede agora os vizinhos vasilhas emprestadas e vai jogando azeite dentro, vai jogando óleo dentro, vai jogando óleo dentro, até acabar as vasilhas. Depois multiplicou o azeite. Ela foi falar com o profeta: agora você vende o azeite, paga a dívida e ainda aposentou, vai viver do resto. A previdência privada de azeite. Aonde é que estava a solução? Dentro de casa. Você pode dizer amém, irmão? Dentro de casa. Mas a gente tem um problema, a gente às vezes diminui o que é nosso. Em João 6, Jesus: o que vocês têm para alimentar essa multidão? Até deram um conselho para Jesus: manda essa turma embora, porque muita gente tem como essa turma comer. Como é que a gente vai? Nem 200 denários de dinheiro vai dar para esse povo comer tudo pão aqui, né?
Aí o que vocês têm aí? Tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, vocês conhecem a história. Eles completam dizendo, mas o que é isso para tantos, né? Bom, depende do seu ponto de vista. Se você colocar o que você tem nas mãos certas, o milagre acontece. O que você tem? Isso não é só financeiramente não, eu já atendi casais que dizem, pastor, eu não amo mais ele não. O que você tem? Eu tenho uma consideraçãozinha, quase que um eco, né? Bom, então você tem um fiapo de azeite, você tem um peixinho, você tem um pão, põe isso na mão de Deus, quem sabe ele não multiplica isso, não vira amor. Quase que não sai amém, né, irmão? Quem sabe ele não pode. Irmão, se você colocar o pouco que você tiver nas mãos certas, você vai ficar surpreso. Mas eu tenho percebido que, em regra, o milagre começa com o que você já tem. Em primeiro lugar, você tem que falar com Jesus. Em segundo lugar, vai trabalhar, vai pescar. Você sabe fazer o quê? Jesus vira para o Pedro e diz assim, tudo bem, Pedro, nós não vamos escandalizar, nós vamos pagar. Vamos fazer o seguinte, Pedro, Pedro, apareceu um estáter. Não. Pelo amor de Deus, Deus não trabalha assim. Você não vai acordar e vai encontrar um pacotão. Eu tenho fé, irmão, olha se acontecer com você, glória a Deus. Mas não é a regra. A regra é que amanhã é segunda-feira, você vai acordar cedo e vai pescar. Você está entendendo que eu estou falando pescar, né? Pescar é você ir para a luta. Você faz o quê? Você vai... Só que, pastor, então, isso não é milagre. Como não? Jesus diz assim para o Pedro, Pedro, vai de anzol. Irmão, pescar de rede é mais fácil. A probabilidade de você pegar mais peixe, puxa vida. Mas Jesus diz assim, pega o anzol e vai pescar, Pedro. O anzol você pega um só. E Jesus diz mais, o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, você vai encontrar uma moeda na boca do peixe. Que é isso, irmão? Peixe como moeda? E na hora que você abrir a boca do peixe, a provisão está lá dentro. Onde é que está o milagre? Irmão, nós ainda precisamos nos esforçar. Nós ainda vamos acordar amanhã e vamos botar para quebrar. Mas na hora que você for vender as suas coisas, irmão, uma venda, um peixe, que Deus mandar, resolve o seu problema. Um cliente que entrar nesse carro seu, você que é motorista de aplicativo, e decidir, Deus mover o coração dele, irmão, para te abençoar, deixar o starter naquele carro, e dizer, olha, não sei o que está acontecendo, vou te dar aqui a gorjeta. Fala amém, irmão, pelo amor de Deus. Meu Deus, até para receber, gente, que é isso? Eu tenho uma história que aconteceu lá fora, irmãos. Lá eu conheci uma irmã na Flórida, ela cuidava de idosos, e ela deve até fazer isso ainda, mas ela cuidava de uma senhorinha que acabou falecendo, e ela fazia isso de todo o coração, ela fazia com muito amor, com muita dedicação, e essa senhorinha era sozinha. Para resumo da ópera, essa senhorinha faleceu. E essa senhorinha tinha um dinheiro, gente, uma americana. E é muito comum na cultura americana fazer o inventário, né? E essa senhorinha deixou tudo para ela, para a cuidadora dela, porque viu nela amor para com ela, que ela se importava. A gente nunca sabe quem é que está entrando no carro, a gente nunca sabe quem é que a gente está atendendo. Irmão, trate todo mundo muito bem, porque pode ser o peixe que você pediu a Deus. Você entendeu a mensagem? Pode ser o peixe que você pediu a Deus. Você nunca sabe. O starter pode estar ali. Viva na expectativa do milagre. Precisa de uma saída, número 1, que é a mesma igreja. Falar com Jesus. Número 2, vamos fazer o quê? Trabalhar, vai fazer aquilo que você sabe fazer. Deixa Deus mandar o peixe para você. Jesus até podia ter criado a moeda, mas falou para o Pedro, vai pescar. Ele pescou, abriu a boca e a provisão estava lá na boca do peixe.
terceiro e último, e nós vamos orar. Coloca aí para a gente, qual que é o terceiro e último? Lê para mim. Seja um abençoador. Vamos tentar de novo, em voz alta, toda a igreja. Seja um abençoador. Agora olha um minuto para mim, se você está aqui, não sei se você está começando agora com a gente, se você já me conhece ou não, pode ser que você olhe para mim, ou se você está em casa nos acompanhando agora ao vivo, e você fica assim, lá vem o golpe agora, e é agora a hora do golpe é agora vocês vão ver. Não tem golpe aqui, tem palavra. Onde é que eu vejo esse princípio? No 27, vamos ler de novo o 27? Mas para que não escandalizemos, Jesus disse, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Agora sublinho o finalzinho. Toma-o, dá-o por mim e por ti. Pega a moeda, paga o meu e o teu. Eu conheço uns discípulos que ia virar para Jesus assim. Aí é que eu estava falando aí? Paga o meu e o seu. Aí eu vou ralar. Eu vou pescar. Eu vou trabalhar. O senhor vai também? Não, vou ficar aqui. E eu vou pagar o meu e o do senhor. Moleza, né? Tá fácil, né? Mas na verdade há um princípio aqui. O que Deus nos dá tem que tocar a vida de alguém. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou nem falar de igreja, porque isso é muito maçante. Para não ficar uma coisa manipuladora, eu não vou nem falar de dízimo e oferta, eu creio nisso. Biblicamente. Vamos abrir o leque. Por que Deus te prosperaria? Para quê? Quando Ele te abençoa, alguém mais além de você mesmo ganha com isso? Qual o projeto que você ajuda? Quando você faz uma compra para você dos mercados, você já pensou em comprar uma cesta básica a mais? Você já pensou em abençoar algum projeto? Não estou nem falando, repito, de igreja. Já te veio alguém na cabeça assim, quem é que eu vou ajudar esse mês? Acabei de pegar um peixe. Deus acabou de me abençoar com estáter. Ainda mais nessa época, irmãos. Eu vou procurar alguém para ajudar. Pagar esse mês, sei lá, o aluguel de alguém, o condomínio de alguém, a conta de luz, a conta de água. Eu vou fazer alguma coisa por alguém. Você já pensou nisso? Ou tudo que Deus traz para você, que você pesca e abre a boca do peixe, tudo que você encontra lá é para mim, para eu, para mim, para mim. Mais um pouquinho para mim, para mim. O evangelho não é isso. O que Deus te dá tem que tocar mais alguém. Você pode dizer amém, irmão? O que Deus te der, é um pedido que eu estou te fazendo, em nome de Jesus. Precisa tocar alguém além de você. O mundo não gira em torno de você. Tem gente sofrendo do seu lado. Você não precisa ir muito longe, no seu bairro, na rua que você mora. Se você for sensível ao Espírito Santo e orar com todo temor a Ele, Senhor, me mostra alguém esse mês para eu ajudar. Não precisa de muito, irmão. Não precisa de um pacotão de dinheiro. Pastor, é que não sobra. Você sabe o que vai acontecer se você esperar sobrar para abençoar alguém? Sabe quando é que você vai abençoar alguém? Nunca. Sempre vai ter alguma coisa para fazer com dinheiro. Sempre. Sempre a gente tem um projeto, uma conta, um investimento. Sempre tem alguma coisa que a gente podia fazer com dinheiro. Olha o Judas, ele virou no ambiente ali onde Jesus estava, quando aquela mulher, a Maria, derrama um perfume caro, o Pedro diz, podia ter vendido e dado para os pobres. Olha a cabeça. Mas ele estava preocupado com os pobres?
Não, ele era o tesoureiro, ele tomava conta da sacola, vendido o perfume, o dinheiro ia para a sacola e... Porque ele estava preocupado, era com ele mesmo. Eu vou abrir um parênteses aqui, posso rapidamente, senão vai virar uma vigília, eu já prometo, estou terminando. Deixa eu ensinar você a identificar o espírito de Judas. Pode ser? Rapidinho. Abrindo um parênteses da mensagem. Como identificar um espírito do tipo Judas? Você está na igreja, eu não estou insinuando, pelo amor de Deus, é um exemplo. Amém, pessoal? Escuta até o fim, não sai correndo. Está na igreja, o pastor diz assim, entrega a sua oferta agora. Você abre um talão de cheque. Encosta bem no vizinho. Agora não pode, né? Nessa época não pode encostar muito, mas encosta bem no vizinho. Começa a fazer assim, número 1, faz um 0. O vizinho já está suando do lado, faz mais um 0. O vizinho já está assim, o que é isso aqui? Faz mais um 0. Diz, misericórdia, o que esse cara está fazendo? Faz mais um. Daqui a pouco ele manifesta do lado. O que é isso? Para que tudo isso? O que é isso que você está fazendo? Você vai dar tudo isso na igreja? Você disse, não, está na igreja não. Eu senti agora de dar isso aqui para você que está sentado do meu lado. Se ele virar para você e falar assim, se você sentiu, né, a gente tem que respeitar, né, o Espírito Santo, né? É Judas. Porque a preocupação não é com você e com o seu dinheiro, com o seu gasto. Vocês estão entendendo, irmãos? A preocupação é o destino disso. O que eu quero plantar no teu coração é, o Senhor espera que você seja um abençoador. Que aquilo que Ele te der, toque Jesus. De alguma maneira. Jesus diz para Pedro, paga por mim e por você. O que eu estou te dando na boca desse peixe, paga por mim, paga por você. Não faz só por você não, lembra de mim também. Amém? Quais são os 3 princípios? Vamos orar? Falar com Jesus, vai trabalhar. Seja um abençoador. Você recebe essa palavra? Vamos aplaudir Jesus por ela. Glória a Deus. Coloca a mão no coração, sentado mesmo, por conta do meu tempo, deixa eu orar por você já. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti essa igreja, homens e mulheres que creem na Tua palavra e que receberam a Tua palavra de bom grado. Eu lhe peço, Jesus, meu Deus, nós queremos cruzar essa porta de vidro na hora que terminar esse culto. Nós queremos sair daqui com isso, meu Deus, impregnado em nós, com estes princípios gravados no nosso coração, na tábua do nosso coração. Meu Deus, se nós estamos diante de um problema, de uma situação, e a gente não consegue resolver, me parece muito óbvio que o primeiro passo a ser dado é falar com o Senhor. O Senhor é Deus para nos ajudar, o Senhor é Deus para reverter o quadro, o Senhor é Deus para estender a mão e nos abençoar. Meu Deus, e o Senhor vai nos dar a direção do que fazer. Significa, meu Pai, que nós ainda teremos de nos esforçar, nós vamos fazer a nossa parte, mas a grande diferença é que o Senhor terá edificado a casa, e quando o Senhor edifica a casa, o trabalho daqueles que tentam edificá-la não é mais em vão. Meu Deus, nós estaremos trabalhando debaixo da bênção, nós vamos pescar debaixo da bênção, nós vamos dirigir debaixo da bênção, nós vamos abrir a empresa amanhã debaixo da bênção, nós vamos vender debaixo da bênção. E aí o Senhor pode mandar um peixe, Pai, aí o Senhor pode mandar um contato, aí o Senhor pode mandar, meu Deus, uma pessoa, e meu Deus, o problema estará resolvido. Eu creio, Deus, eu creio. E uma vez abençoados, nós vamos nos lembrar, Deus, que fomos abençoados para abençoar, e nós fomos libertados, sarados para libertar e sarar. Uma vez abençoados pelo Senhor, tocados por Ti, tocaremos outros, abençoaremos outros, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece, aleluia. Oh, glória, glória a Deus. Amém ou não amém, irmãos? Abençoados para abençoar, amém?
Queridos, os obreiros vão passar aqui já os envelopes de dízimo e oferta. Eu passei um pouquinho da minha hora hoje. Deixa eu falar com o pessoal que ainda está acompanhando a gente em casa. Se você é membro da nossa igreja, nós estamos no bairro do CPA 4, na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Se você é membro da igreja, bom, você já conhece aqui esse ambiente, você faz parte aqui da nossa família, você pode continuar contribuindo com essa obra também, com seus dízimos, ofertas, a sua doação, pelo menos de duas maneiras: ou passando aqui pela igreja e deixando a sua contribuição, ou, se você preferir, fazendo isso de forma online, né? Muita gente tem preferido assim. Estas são, Moel, coloca para mim as contas, por favor. Estas são as contas da nossa igreja, estão aqui no telão para o pessoal que está na igreja. Mas para o pessoal que está na transmissão, nos comentários do post estão fixadas aí as contas da igreja. Escolha aquela que for melhor para você. Você pode fazer a sua contribuição, seu depósito, a sua transferência online. Eu só te faço um pedido, não esqueça: envie para a gente o comprovante da transferência, do depósito, para o nosso controle interno. Você pode mandar para a gente direto no nosso WhatsApp, que está aqui, ó. O WhatsApp é o 65 é o nosso DDD, daqui de Cuiabá. E o telefone do WhatsApp é o 992552568. 992552568. Que Deus te abençoe. Antes de terminar a transmissão, eu faço questão de agradecer também, sempre tenho feito isso, o coração aberto de todos vocês que têm ajudado o nosso projeto social. Neste tempo nós temos recebido doações de alimentos também: arroz, feijão, enlatados, sal, açúcar, óleo, leite. E sexta-feira, nós recebemos vários alimentos de doação. E ainda hoje nós já conseguimos ajudar algumas famílias com cestas básicas, com sacolões. E nós entendemos que principalmente durante esse tempo, essa é uma ação necessária, é uma ação importante. Então eu quero agradecer primeiro a Deus, em primeiro lugar, porque tudo vem dele, é Ele que manda o peixe. E quero agradecer os peixinhos que estão nos assistindo, você que de alguma maneira tem nos ajudado no nosso projeto social. Que Deus te abençoe. Quero estender o agradecimento para aqueles que estão aqui presencialmente, amém, irmãos? Irmãos, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vocês que se lembram do próximo, que tem se esforçado, trazendo um alimento, lembrando de abençoar outras pessoas. Que Deus te prospere poderosamente. É como se nós estivéssemos fazendo ao Senhor, porque Ele mesmo disse: você o fez quando eu estive com sede e você me deu de beber, quando eu estive com fome e você me deu de comer. É como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Senhor, amém? Então que Deus recompense vocês poderosamente. Vamos orar para o pessoal que está em casa. Você que está aqui na igreja, você pode levantar a mão assim, para a gente terminar a transmissão. Pai, em nome de Jesus, nós oramos como igreja por aqueles que estão nos acompanhando em casa, aonde quer que você esteja, seja você um dizimista, um ofertante, um ajudador, um abençoador. Que Deus continue te abençoando, te prosperando, te fazendo crescer, em nome de Jesus de Nazaré. E você que crê, diga amém. Vamos aplaudir Jesus. Deus abençoe o pessoal de casa.